Voltamos, pessoal, e vamos dar continuidade então ao nosso assunto, né? A gente está trabalhando no capítulo 10, as muitas faces do poder. A gente já falou sobre curar e adestrar, vigiar e punir, né? Que foram as transformações no âmbito da saúde, da educação e do sistema prisional, que somados, né, vai dar um surgimento, vai trazer aí ao surgimento de diversas instituições de poder e de controle social, né? Que são as prisões, as escolas e os hospitais, como nós conhecemos na atualidade. Ninguém está dizendo que isso é horrível, que é ruim, certo? Mas que eles sofreram mudanças, alterações para melhor, certo? Se a gente, para entender isso melhor, assistam à última aula. E a gente vai dar continuidade então aqui ao capítulo 10, as muitas faces do poder, o que o Foucault pensa a sociedade, né? Como Foucault pensa a sociedade. O nosso novo tópico é os corpos dóceis e o saber interessado. Bom, as formas de educar, curar e punir, que foi isso que a gente viu na aula passada, não foram as únicas a ter os seus princípios alterados na modernidade, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Sofreram profundas alterações também as maneiras de produzir e os lugares de produção. Lembrando que antes da Revolução Industrial nós tínhamos uma forma de produzir que era o trabalhador, ele participava de todo o processo de produção e o local de produção era a sua oficina, na sua casa, próximo à sua casa. E aí nós vamos ter uma alteração profunda nesta forma, nessa maneira de produzir e nos lugares de produção, que é agora a fábrica, né? Essa fábrica, tal qual nós estamos vendo nessa imagem, e também, bem como a gente se lembra lá do filme Tempos Modernos, ela passa a ser uma nova instituição de especialização e controle. Especialização porque agora a gente vai ter o trabalho especializado, não mais aquele trabalhador que participa de todo o processo de produção, mas que só faz uma única função. Então, ele é especializado. A gente fala essa palavra e parece que é uma coisa muito boa, maravilhosa, mas é carregada de resultados aí, né, para essa nova sociedade. E de controle. Veja, o controle de tudo, mas principalmente do tempo e da forma como é produzido. Se vocês lembrarem do filme, vocês vão perceber que quando o Carlito pede para ir ao banheiro, quando ele entra no banheiro, que acende um cigarro, aparece uma tela com o dono da fábrica dizendo, volte para o trabalho, né? São instituições novas, instituições de especialização do trabalho e de controle da sociedade, que são as novas fábricas, né? Então isso também se transforma e se altera profundamente. Bom, para Foucault, então, as relações de poder, sim. Bom, então para Foucault, ele, a partir de todos os seus estudos, de todos aqueles temas do qual ele se interessa, ele vai entender que as relações de poder, elas extrapolam o Estado. Percebe que até então, quando a gente falava de hospitais, de prisões e de escola, inicialmente a gente estava falando de um poder do Estado. Mas quando a gente fala da fábrica, que foi o último exemplo que eu dei, a gente percebe que esse poder ele extrapola o Estado e permeia as diversas práticas sociais e cotidianas. Toda instituição tem todo o poder? Não. O Estado tem o poder? Tem. Indiscutível, inquestionável? Sim. Ele tem o poder de decidir qual vai ser a moda da próxima temporada? Não. Ele tem poder de decidir qual cantor, ator vai fazer sucesso esse ano? Não, né? Então ele não detém todo o poder. A gente está falando então que as relações de poder elas extrapolam o Estado e permeiam as diversas práticas sociais e cotidianas. O que leva o autor a considerar duas coisas. Vamos lá. Primeiro, ninguém é titular do poder. O poder, então, como ele está dizendo aqui, ele permeia as diversas práticas sociais e cotidianas, ele é difuso entre várias instituições, sejam elas do Estado, sejam elas privadas, sejam nas micro-relações que ocorrem, por exemplo, dentro da própria prisão. Nós temos um Estado, que é a instituição de poder que organiza ali o sistema prisional, e dentro do sistema prisional nós temos diversas organizações de micropoderes, né? E o Foucault, ele percebe isso daí, né, que o poder ele é difuso, né, e ninguém é titular do poder. A outra consideração, há uma forte correlação entre saber e poder.
Ele trata nessa segunda consideração aqui, principalmente a ideia de que nenhuma das instituições elas são neutras, certo? Todas são carregadas de ideologia, o que cai por terra qualquer ideia de uma escola sem ideologia, partido sem ideologia, escola sem partido, né? Que é o que quer dizer que é uma escola sem ideologia. Não existe isso. Há uma ideologia em querer que a escola não tenha ideologia, por exemplo. Então não há uma instituição desprovida de ideias e de saberes acumulados. Então esse poder que resulta dessa instituição, seja prisão, seja escola, ela é resultado de um acúmulo, de um agrupamento, né? De um acúmulo de saberes, o que resulta num poder desse acúmulo de saberes, né? O que nos leva a uma terceira, que não é uma consideração, o que nos leva a concluir, na verdade é o Foucault quem conclui, que a ciência ela ajuda a deixar os corpos dóceis. O que significa dizer isso? A ciência, a partir do seu conhecimento, a partir do seu saber, né, que é essa forte correlação que ele faz entre saber e poder, a partir de todos esses exemplos que eu dei, né, padrões de normalidade, do que deve estudar, o que deve ser feito, o que você não deve fazer ou não deve fazer, tudo isso faz com que os nossos ajuda, né, todo esse conhecimento ajuda a deixar os nossos corpos dóceis. O que significa isso? Subordinados, sem lutar, sem aceitar pacificamente, docilmente, os padrões de normalidade que são impostos. Mas há mais coisas por trás disso tudo que o Foucault também investiga. Vamos lá ver. Aí o Foucault, né, o poder, tal como o Foucault o concebe, não equivale à dominação. Que isso fique bem claro. Não é dominando. A ciência não diz assim, não impõe. Gente, açúcar faz mal. Não é assim. Ela acumula uma quantidade de saberes, mostra exemplos, diz por A mais B, e aí a gente aceita ou não aquela verdade como forma de poder, né? Então ele vai deixar isso bem claro, né? Que o poder, ele não equivale a dominar. Não basta dizer faça isso e pronto. Mesmo os filhos da atualidade, vocês, por exemplo, não aceitam mais o poder do pai e da mãe sem questionar. Quando o pai ou a mãe diz isso, faça isso, a gente é comum dizer, mas por quê? E a gente tem que dar uma explicação, né? Então, não equivale à dominação, à soberania ou à lei. É um poder aceito por nós porque ele está associado ao conceito de verdade. A gente aceita esse poder porque a gente acredita ser verdade. Daí ele vai trazer aqui uma nova concepção nesse tópico indivíduos e populações, né? Ele vai dizer que no decorrer do século XX, a gente passa do poder disciplinar, daquele poder que disciplina o corpo, que disciplina o indivíduo, né? O corpo do indivíduo é o alvo desse poder disciplinar, como se comportar, como se vestir, como agir, que trabalho procurar, o que fazer, ao biopoder, que é uma noção nova de poder que ela surge no decorrer do século XX. Quem é o alvo do biopoder? A massa. Nós vamos entender a diferença. Bom, a massa ela é controlada para ser transformada em força produtiva. Kenny, é a mesma coisa que você está dizendo? Sim, mas uma coisa é você controlar o indivíduo, padrão de comportamento do indivíduo. Outra coisa é você controlar a massa. Como seria então esse controle de massa? Por exemplo, o objeto do biopoder são controlar fenômenos coletivos. Que fenômenos são coletivos? Por exemplo, campanha de vacinação, controle da taxa de natalidade, de longevidade. São exemplos de controle de massa. E veja bem, voltando à frase anterior, o poder, tal como Foucault concebe, não equivale à dominação, à soberania ou à lei, mas ele é um poder aceito porque está associado ao conceito de verdade. Vamos voltar aqui a compreender essa frase no contexto aqui do controle de natalidade. Lembra que a China faz um controle severo de natalidade, que o mundo inteiro ficou contra a China, porque era um controle severo mesmo, né? Eles praticamente assassinavam as mães que engravidavam fora do
fora do período, né? Vocês lembram disso que a gente trabalhou sobre isso no ano passado. E aí, nas sociedades ocidentais, esse controle de natalidade também foi feito, mas não de forma impositiva, né? Associado a um grupo de saberes, foram feitas campanhas e campanhas e campanhas. Tenha menos filho, com menos filho a sua vida vai ser melhor, vamos lá, usar camisinha, né? Todo um sistema de convencimento utilizando várias instituições de poder para convencer a sociedade dessa verdade, certo? E aí a gente passa a acreditar nessa verdade como verdade verdadeira e passa a aceitá-la, então, né, como verdade. Então, o biopoder, o que é que ele faz? Ele mede, calcula, prevê e, por fim, estabelece o que é preciso fazer para que essa sociedade se transforme em força produtiva dentro dos moldes que aquela sociedade precisa. Então, biopoder na atualidade e o poder da resistência, porque sim, a gente acaba sempre resistindo às vezes, né? O biopoder na atualidade, vamos pegar aqui um exemplo. A gente está vendo uma mulher de máscara e vários vírus do coronavírus ou Covid-19. E a gente pode perceber que essas instituições de controle social e poder estão atuando como nunca, né? Essas instituições de controle social estão botando a gente para casa, estão obrigando a gente a usar máscara, estão obrigando a nós ficarmos confinados, né? Tem poder para isso? Tem, mas a população também tem um poder de resistência. Vou pegar um exemplo lá da revolta da vacina, quando no início do século XX tentaram um grupo de médicos por força, um grupo de profissionais da saúde, por fim na força, como diz o ditado, tentaram fazer um sistema de higienização no Rio de Janeiro, e porque muita gente morria de varíola, né, entre outras doenças, hanseníase, entre outras. Tentaram à força vacinar todo mundo para diminuir esses casos, né? Mas a população se revoltou, foram 10 dias de revolta, alguns mortos, muitos presos, não aceitando essa forma de poder, essa imposição, o que gera então uma resistência. De modo que pouco tempo depois a população aceitou ser vacinada, mas muito mais pelo conhecimento, pelo saber, lembra que saber é poder? E pela força do conhecimento e da ideia de verdade, que a população foi convencida, do que pela força bruta, o que leva lá a gente voltar àquele conceito lá do poder de Foucault, certo? Então, nós temos esse poder de resistência, que pode ser positivo, né? No sentido que a gente resiste aos poderes ditatoriais, às vezes, né? Mas a gente pode ser positivo nesse sentido, e pode ser negativo quando a gente resiste a alguma coisa boa, né? Mas enfim. Então tem esse poder da resistência, né? Que é o poder do povo quando resiste a uma forma de poder qualquer. O exemplo da revolta da vacina foi para isso, e o exemplo do povo que sai de casa também é isso, só que num ponto negativo, né? Ou seja, recado, fica em casa. Não podia deixar a oportunidade passar, né? Bom, para concluir essa nossa segunda parte, vamos resolver duas questões, uma da PUC e uma do Enem, sobre Michel Foucault. Vamos lá, PUC 2008, a partir do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, considere as seguintes afirmações a respeito da disciplina. Estou falando de disciplina. A disciplina, então, é exercida de diferentes formas e tem como finalidade única a habilidade do corpo, né? A habilidade do meu corpo em dar resultados, né? Enfim. 2. Ela pode ser entendida como a estratégia empregada para o controle minucioso das operações do corpo, sendo seu efeito maior a constituição de um indivíduo dócil e útil. 3. Ela se constitui também pelo controle do horário de execução das atividades, em que o tempo medido e pago deve ser sem defeito, e em seu transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. Vamos lá analisar uma por uma. O que quer a disciplina, na sociedade da disciplina, lá, antes do biopoder? Antes não, né? Que uma hoje vive simultânea com a outra, certo?
O poder, então, a disciplina, ela é exercida de diferentes formas e tem como única finalidade a habilidade do corpo? Não, não é única finalidade. Desconfie sempre que tiver única, mas às vezes acontece, viu? Mas desconfie. Não é a única finalidade a habilidade do corpo. Ele também quer a, a noção de conceber as coisas como verdade, de se tornar um corpo dócil também, né? Não só hábil, mas também dócil. Ela pode ser entendida como uma estratégia empregada para o controle da operação do corpo, sim, sendo que seu efeito maior é a constituição de um indivíduo dócil e útil, sim. Porque te adianta um corpo bem treinado se eu não for docificado, né, se eu não me tornar um ser dócil que vá aceitar as normatividades, né, se nem se existe isso, da sociedade. Né? Então, sim, essa está certa. E 3, ela se constitui também pelo controle do horário da execução das atividades. Sim, horário de entrar, né, 7h30, 9h10, horário de sair para o intervalo, 9h30, horário de voltar, 11, 12 horas, sair para o almoço, em que o tempo medido deve ser sem defeito e o seu transcurso do corpo, o corpo deve ficar aplicado ao seu exercício. Sim, o tempo deve ocorrer sem defeito, o que não acontece na escola, né, amados? Mas na fábrica é sim, e o corpo deve ficar aplicado ao exercício daquilo que ele está sendo pago para fazer. Então, de acordo com as afirmações acima, podemos dizer que todas as afirmações corretas não, a afirmação 1 está incorreta. Esta é a nossa resposta, então. Vamos lá, ver se é mesmo. Era essa mesmo. E, para finalizar, Enem 2010, a lei não nasce da natureza. De fato, a lei nasce dos homens. Junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores, a lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia em que está amanhecendo. Foucault, uma aula prática e uma aula dele presencial. O filósofo Michel Foucault inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é combater ações violentas na guerra entre as nações? Não, ele nem fala de guerra entre nações, ele fala tudo da sociedade dentro dela mesma, dentro de cada grupo social. Coagir e servir para refrear a agressividade humana? Não, ele vai falar justamente o contrário. Não é coagindo, é conquistando pelo saber, conquistando pela ideia de verdade, pelo desenvolvimento da ciência. Criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos da mesma nação, nem fala sobre isso, né? Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos, não vai falar sobre isso. Organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados, aí sim é o que parece mais com que tudo que a gente vem falando nessa aula e na anterior. Vamos ver se é mesmo. Ops. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar uma atividade referente a esses vídeos, ok? E vocês vão fazer a atividade e eu vou passar também um vídeo documentário. E a partir desse vídeo documentário e dessas duas aulas, vocês vão fazer a aula... Vocês vão fazer a avaliação parcial desse bimestre, ok? Um beijo grande, muita saudade e até a próxima!